Leopoldo II nasceu no seio de um contexto político turbulento, numa África ainda presa nas garras da colonização europeia. O seu nome é Leopoldo II, e a sua história, com raízes profundas no anseio de liberdade e emancipação, é marcada por um inabalável compromisso com a autodeterminação e a reconstrução do continente africano. Nascido a 12 de março de 1901, na região de Monrovia, na Libéria, teve a sorte de crescer no ambiente em que as sementes da resistência à opressão estavam sendo plantadas, embora a sua trajetória não tenha sido isenta dos desafios impostos pelas forças coloniais que procuravam submeter e subverter as nossas identidades. Desde cedo, a chama da inquietação e da busca por justiça acendeu-se dentro dele, e ao longo da sua vida, essa chama não fez senão crescer, alimentada pela insustentável injustiça que marcava a realidade do continente africano. A sua formação académica, que se deu entre o continente africano e a Europa, forneceu-lhe as ferramentas necessárias para compreender as complexas estruturas do poder colonial, principalmente, as ideologias que defendiam a subordinação das nossas nações. Contudo, essa mesma formação também lhe permitiu forjar uma visão crítica e renovadora do futuro africano, orientada pela crença inabalável na capacidade do continente se regenerar através da unidade, da educação e da independência económica e política. Durante o período de estudos na Europa, apropriou-se das ideias que perpassavam as correntes filosóficas e políticas da época, mas sempre com um olhar atento às necessidades e realidades do meu povo. Foi nesse período que as suas convicções nacionalistas se solidificaram, dando origem a uma determinação indomável de trabalhar pela liberdade e pela soberania dos povos africanos. Na arena política, a sua atuação visou precisamente a criação de uma plataforma de resistência sólida contra o colonialismo e suas consequências devastadoras. A sua principal contribuição foi, sem dúvida, o impulso à criação de movimentos que, alinhados com os ideais de libertação, buscavam, de forma eficaz e estratégica, consolidar a unidade do continente africano. Acreditou que a verdadeira independência não deveria ser apenas uma vitória simbólica ou uma questão de ruptura formal com os colonialistas, mas uma revolução cultural, social e económica. A sua visão era a de uma África autónoma, capaz de se reconstruir de forma holística, onde as suas gentes pudessem educar-se segundo os seus próprios valores e onde os seus recursos não fossem explorados em prol de potências estrangeiras. A sua atuação foi marcada também pelo apelo à solidariedade entre as nações africanas. Em todos os seus discursos e escritos, defendia a ideia de que, para alcançar a liberdade plena, o continente deveria superar as divisões impostas pelas potências coloniais e construir uma aliança estratégica entre as suas diversas nações. A fragmentação, para ele, sempre foi um dos maiores obstáculos à verdadeira libertação. A ideia de uma África unificada, com uma visão comum de desenvolvimento e de resistência, foi um dos pilares que ele sustentou ao longo da minha vida. Rejeitou qualquer forma de subordinação económica, tendo sempre em mente que a verdadeira liberdade só seria possível com a erradicação das dependências externas, sejam elas políticas ou económicas. No campo da educação, dedicou-se à promoção de um sistema que não fosse apenas uma reprodução das estruturas coloniais, mas uma educação que fosse capaz de fortalecer a identidade africana, de recuperar a história e de preparar as futuras gerações para o protagonismo que a África necessitava. A educação, para ele, sempre foi a chave para a verdadeira libertação, uma vez que a ignorância é o mais eficaz dos grilhões. Trabalhou incansavelmente para criar instituições que fossem capazes de formar não só intelectuais, mas cidadãos conscientes do seu papel na edificação de uma sociedade mais justa e mais igualitária. A vida de Leopoldo foi marcada por uma incansável dedicação à causa da liberdade, e embora tenha enfrentado imensas dificuldades e obstáculos, a sua missão nunca vacilou. Segó morreu a 9 de setembro de 1981, numa época em que a África ainda lutava para consolidar as suas conquistas e solidificar as suas independências. O seu falecimento, embora de caráter irreversível, não significou o fim da sua luta. As sementes que ele semeou na arena política e cultural germinaram, e o ideal de uma África livre e unificada continua a ser uma chama que arde na alma dos filhos do continente. Deixou para as futuras gerações a sua convicção de que, mais do que alcançar a independência formal, a verdadeira liberdade será alcançada quando a África for capaz de governar-se com sabedoria, com justiça, acima de tudo, com a unidade necessária para fazer frente aos desafios que o futuro ainda reserva.